O repórter Edson Arantes ontem conversou com o candidato ao governo do estado de São Paulo, João Dória. Ele que, apesar de, em Franca, os números, segundo essa pesquisa divulgada ontem, não estar bem, mas no estado, ele lidera a corrida para o Palácio dos Bandeirantes. E a partir de agora, como a gente tem feito com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, você também acompanha aqui no Hora da Verdade. Bom dia, Leandro Vaz, bom dia, Correia Neves Júnior, ouvintes da Rádio Difusora que nos acompanham. É com uma grande satisfação que estamos recebendo hoje aqui na Rádio Difusora, na Hora da Verdade, a participação do João Dória, o candidato do PSDB ao governo do estado de São Paulo. João Dória, bom dia, prazer em tê-lo com a gente aqui na Rádio Difusora. Edson, bom dia, um grande prazer falar com você novamente. Bom dia a todos da Rádio Difusora, Leandro, Correia Neves. E os ouvintes de Franca e toda a região, um ótimo dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por qual motivo o eleitor de Franca e da nossa região, que nos acompanha agora, devem votar devem votar no senhor nas eleições de 7 de outubro? Edson, eu não sou da política, eu estou na política. Cumpri toda a minha vida no setor privado. E você sabe, comecei modestamente, recebendo um salário mínimo a partir dos 13 anos de idade, quando fui buscar emprego, para poder ajudar a minha mãe. Meu pai estava fora do Brasil, exilado pelo golpe militar de 64, e minha mãe solitária precisava de ajuda. E eu fui em busca de emprego, não consegui, inclusive, consegui um estágio sem remuneração. Eu acreditava que, ao mostrar o meu trabalho naquela empresa, era uma agência de publicidade, eu poderia obter um emprego. E foi o que aconteceu. 2 meses depois, consegui um emprego, era um salário mínimo, mas para quem não tinha nada, um salário mínimo era tudo. E aí foi gradualmente crescendo, ganhando posições, ganhando melhores salários, até me tornar um executivo, depois de executivo, um microempresário, médio empresário, grande empresário. Finalmente, vim para a vida pública e me elegi prefeito da cidade de São Paulo no primeiro turno. Você também acompanhou, vários dos ouvintes da Rádio Difusora, Leandro e Correia Neves também, e fiz uma vitória estrondosa, repercutiu em todo o Brasil. E agora aceitei o desafio de disputar o governo de São Paulo para levar as boas práticas daquilo que fizemos na cidade de São Paulo para todo o estado de São Paulo, fazendo uma gestão inovadora, transformadora, desburocratizante, como fizemos aqui na capital de São Paulo, geradora de empregos, de oportunidade e muito acolhedora para as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, como fizemos na capital paulista com o programa Vida Nova, que deu acolhimento a 10 mil pessoas em situação de rua e conseguimos gerar 2.400, até julho deste ano, 2.462 empregos para pessoas em situação de rua que hoje, Edson, estão trabalhando em 115 empresas, inclusive multinacionais, desde McDonald's, Burger King, passando pela Lehman BASF, empresas brasileiras, empresas espanholas e portuguesas, que aceitaram o desafio de dar emprego a pessoas que estavam vivendo nas ruas em São Paulo. Portanto, uma gestão inovadora na área social e na área econômica. E é exatamente isso que nós pretendemos fazer, só que agora nos 645 municípios do estado de São Paulo. E qual é o compromisso do senhor com as pessoas que moram em Franca e cidades da região? É o compromisso de apoiar a industrialização, a retomada da industrialização. Franca é um polo produtor de calçados, é um polo industrial importante. Perdeu um pouco da sua força nos últimos anos, vitimada pela recessão econômica. Aliás, recessão econômica que foi um lamentável presente do governo Lula e do governo Dilma, do governo do PT, que provocou 14 milhões de desempregados em todo o país e 7 milhões de subempregados, 21 milhões de brasileiros na linha de sofrimento, dos quais 5 milhões de desempregados no estado de São Paulo e cerca de 500 mil subempregados aqui no nosso estado. Portanto, nós temos que retomar os empregos, ativar a economia, incentivar a reindustrialização. Franca tem essa vocação na área industrial, tem também no agronegócio, que é muito importante, e nós faremos isso trazendo investimentos internacionais para o interior do estado de São Paulo. A experiência, Edson, que ao longo de 45 anos tive no setor privado, me deu, felizmente, credibilidade junto a investidores nacionais e internacionais. Então eu sei onde estão os investidores, os bancos de investimentos, os fundos de investimentos
e o que eles desejam aqui no Brasil. E sei também quais são as vocações naturais das regiões do estado de São Paulo para somar vocações, oportunidades com os investidores. E onde você coloca investimento privado, Edson, naturalmente e imediatamente você provoca geração de empregos, competitividade. Quem gera empregos e quem deve gerar empregos no Brasil não é o setor público, é o setor privado. Cabe ao setor público não atrapalhar, o que já fará um grande papel se não atrapalhar os micros, médios e grandes empresários. E se tiver a capacidade de desburocratizar, como nós fizemos aqui na capital de São Paulo, isso vai ajudar os empresários a terem mais tempo para investir nos seus negócios do que ficarem perdendo tempo com papelório, com carimbos, com tempo desperdiçado na burocracia pública. E foi o que fizemos em São Paulo. Aliás, vale dizer, Edson, Leandro e Corrêa Neves, que aqui na capital, a partir de outubro próximo, ou seja, dentro de um mês praticamente, nós não teremos mais papel aqui na capital paulista. Todos os processos digitais. Você não vai apresentar, quer fazer uma obra, quer construir um edifício, você fará isso eletronicamente do computador do seu escritório. Reformar a sua casa, você fará isso do tablet ou do celular da sua casa ou de onde você estiver, todo o processo eletrônico e encurtando o tempo desperdiçado. Vou dar mais um exemplo para finalizar, Edson. Até a gestão do PT em Fernando Haddad, esse que agora quer disputar a presidência da República, mentindo, dizendo que é Lula, nós tínhamos aqui o tempo para abrir uma empresa em São Paulo, eram 126 dias para apenas abrir a empresa. Sabe quantos dias você precisa hoje aqui em São Paulo? 4 dias. Apenas 4 dias para abrir uma empresa. Tiramos completamente a burocracia, o tempo perdido, o investimento, ao invés de ser feito na empresa, era desperdiçado percorrendo repartições públicas federais, estaduais e no próprio município. Hoje, você abre uma empresa em São Paulo em 4 dias da sua casa. Você não precisa de papel nenhum, carimbo nenhum, selo nenhum, nada. Isso é desburocratizar, é utilizar a tecnologia a serviço das pessoas, reduzindo despesas e com isso também, Edson, reduzindo a corrupção. Quando você coloca dificuldade, infelizmente, tem sempre alguém para oferecer mediante pagamento, ou seja, corrupção, oferecer facilidades. Coloque tudo no digital, coloque tudo eletronicamente, dê transparência e a corrupção cai, mas assim cai de maneira estrondosa. E é isso que aconteceu na capital de São Paulo e é isso que nós queremos agora levar programas desta natureza para os outros 644 municípios do estado de São Paulo. Dória, eu gostaria de abordar com o senhor um problema que afeta milhares de pessoas em Franca e muitas delas, inclusive, nos ouvindo neste momento. O setor calçadista, que é o principal puxador da economia da cidade, vive um momento delicado, com demissões de funcionários e fábricas mudando para outros estados, principalmente do Nordeste, em busca de benefícios. E o desemprego na cidade, com isso, se torna muito grande, a economia para. Qual alternativa o senhor propõe para que as empresas não saiam mais e que continuem em Franca? Tirar a burocracia. A burocracia mata as empresas, porque você perde um tempo enorme, gigantesco, preenchendo papéis e consome dinheiro, inclusive, porque são contadores, advogados, profissionais que, ao invés de estarem dedicados à produtiva, perdem tempo com a burocracia. Então, menos burocracia. 2, é desoneração, é gradualmente diminuir os impostos. Não apenas, jamais, aliás, criar novos impostos, novas taxas, como desonerar, gradualmente reduzir os impostos. E isso não é guerra fiscal. Aliás, eu sou contra a guerra fiscal, que é aquele sentimento expressado pela facilitação para determinados setores. Eu quero fazer a guerra fiscal, então eu facilito a vida do setor A e do setor B. Isso é ruim, ninguém ganha com a guerra fiscal, todos perdem. Agora, quando você desonera, diminui os impostos, você motiva o setor produtivo, amplia a capacidade
competitiva do setor, diminui o preço dos produtos para o consumidor final, e não há maior mercado de consumo na América Latina do que São Paulo, do que o estado de São Paulo. Portanto, se nós reduzirmos aqui os impostos, melhorando as condições competitivas do setor calçadista, Edson, o que vai acontecer é que o setor calçadista não precisará ter fábricas no Nordeste, no Ceará, ou em Pernambuco, ou no Paraguai, pagando todo o custo de transporte e de logística para trazer o seu produto para o maior mercado de consumo da América Latina, que é São Paulo. E, sobretudo, a capital de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, e, na sequência, o interior de São Paulo. Portanto, não fará sentido você ter fábricas longe do principal mercado de consumo, porque você perderá a competitividade só agregando custos de logística, de transporte, de seguro e ainda os riscos inerentes a transportes de longa distância em caminhões pelas rodovias do país. Portanto, é isso que nós vamos fazer. Uma política moderna, eficiente, rápida, transparente e digital. Olha, outro ponto importante, segurança pública. Enquanto a criminalidade se organiza, as polícias civil e militar sofrem com a falta de efetivo, viaturas e até mesmo valorização. Como o senhor poderá investir nesse setor para que a população aqui do interior possa respirar um pouco mais aliviada e ter um pouco mais de segurança? Leandro, Correia Neves e ouvintes da Rádio Difusora, vou pedir alguns poucos minutos para explicar esse tema, que ele é muito importante. Segurança pública é prioridade absoluta do nosso governo. E seremos muito duros, eu vou repetir, seremos muito duros nas ações de segurança pública. Vamos colocar a polícia na rua e bandidos na cadeia. E como vamos fazer isso? Primeiro, valorizando os policiais militares e os policiais civis, e gradualmente melhorando as suas condições salariais, sem, evidentemente, romper a política fiscal e o equilíbrio fiscal do Estado, mas reconhecendo a importância dos policiais civis e dos policiais militares, e oferecendo a eles também condições adequadas de equipamentos, de armamentos e de treinamento para estarem presentes nas ruas. Hoje, nós temos aqui no estado de São Paulo 5 BAEPs, batalhões especiais da Polícia Militar. É a força tática, é a elite da elite. A Polícia Militar de São Paulo já é a melhor Polícia Militar do país, está bem treinada. Agora, a força tática, que representa a elite desses policiais, os mais bem treinados do país, estarão nesses batalhões especiais. É a rota, é o padrão rota. E com a rota ninguém brinca. Até chefe de tráfico, até chefe de facção criminosa teme a rota, porque ele sabe que no enfrentamento ele vai perder. Ou se rende ou vai para o chão. Portanto, é o padrão rota da Polícia Militar que será implantado a partir de janeiro na nossa gestão à frente do governo do Estado de São Paulo. E vamos ter também os DEICs, os Departamentos Especiais de Investigação Criminal, os DEICs regionais, ao lado dessas unidades dos BAEPs, Polícia Militar e Polícia Civil, Edson, Leandro e Correia Neves, atuando conjuntamente. E vamos agregar também as guardas municipais. Franca tem guarda municipal e tem um contingente maior do que a Polícia Militar atuando na cidade. Não faz sentido que essa ação não se grava. Ela será feita de forma integrada. E aqueles que comandam a guarda municipal serão treinados e colocados em condições de igualdade na operacionalização da chamada inteligência da polícia, inclusive com rádios comunicadores integrados. Hoje, um agente da Guarda Municipal de Franca, para falar com o comandante da Polícia Militar, o batalhão da Polícia Militar de Franca, tem que telefonar, tem que pegar o seu celular e ligar para o número do comandante do batalhão. Isso é inconcebível. Você tem que ter comunicação automática, com ativação de voz, com rádio comunicação imediata no mesmo canal. Vamos também equipar a polícia. Como é prioridade, haverá recursos para isso. Equipar a polícia com equipamentos de última geração, desde equipamentos para inteligência, com escuta telefônica, softwares, equipamentos de informática, até com armamentos também de última geração, sejam nacionais, sejam importados. Não vamos ter facção criminosa
com armamentos melhores, infelizmente contrabandeados dessa fronteira esburacada do país, onde entra tudo, até elefante entra aqui pela fronteira brasileira, mas em São Paulo não vai entrar. E se entrar, a Polícia Militar e a Polícia Civil terão armas mais poderosas que os bandidos. Vamos, evidentemente, investir muito na inteligência policial, para evitar que o crime aconteça. Mas se tiver enfrentamento, eu posso garantir que os bandidos vão perder. E polícia na rua. Vamos colocar também as bases comunitárias da Polícia Militar do Estado de São Paulo em praticamente todas as grandes cidades. Qualquer cidade com mais de 100 mil habitantes, nós teremos as bases comunitárias da PM funcionando 24 horas por dia nas cidades. E com isso, a polícia na rua, evitando crimes e dando à população o sentimento, a sensação de segurança que a população merece ter. Portanto, eu volto a resumir aqui numa frase dura. É polícia na rua e bandidos na cadeia. Agora, alguns desses BAEPs, ou então dos DEICs, algumas dessas unidades podem ser instaladas em Franca ou apenas na região de Ribeirão? Não, nós vamos estudar. Hoje nós temos 5 unidades, uma na capital de São Paulo, na Zona Leste, 4 no interior. Nós teremos 22 unidades, portanto, 17 novas unidades. Cada batalhão especial da Polícia Militar, que é a rota, ela terá 300 policiais altamente treinados. É um batalhão de 300 policiais, não é 30, são 300 policiais. E essa implantação será feita, obviamente, regionalmente. Nós temos 645 municípios no estado. Mas ela será feita regionalmente, de forma que o batalhão consiga, num raio de 60, no máximo 70 quilômetros, atender rápida e prontamente à necessidade da população. E as ações também da Polícia Civil. Vamos, inclusive, reabrir delegacias de polícia, que lamentavelmente foram fechadas, e também operar as delegacias 24 horas por dia. Eu não vejo o menor sentido, a menor razão em não abrir as delegacias de polícia à noite. Há vários casos em várias cidades onde, infelizmente, por razões de recursos, as delegacias ficam fechadas à noite. E outras cidades que fecharam as suas delegacias e delegados têm que fazer o atendimento de plantão a uma distância que chega a 100 quilômetros. Não é concebível isso. Então, por ser prioridade, vamos mudar esse procedimento e vamos colocar em condições adequadas a Polícia Civil e a Polícia Militar. E Franca é uma cidade estrategicamente importante. E com isso, ela provavelmente terá a ação do BAEP, desse batalhão especial da Polícia Militar e também desse DEIC regional da Polícia Civil. Aqui na Rádio Difusora, programa Hora da Verdade, estamos conversando com João Dória, candidato a governador do Estado de São Paulo pelo PSDB. Dória, gostaria de falar com o senhor agora sobre saúde. A Santa Casa de Franca é o maior hospital público da região, é referência, atende mais de 20 municípios e constantemente sofre com a falta de recursos para garantir o atendimento prestado aos pacientes. Outra questão do setor de saúde. Temos na cidade uma farmácia da DRS, que é a conhecida farmácia do Estado, onde a falta de medicamentos de alto custo intensifica ainda mais o sofrimento dos pacientes. Qual é o compromisso do senhor para o setor de saúde aqui de Franca? É muito importante. Nós temos o setor de segurança pública, o setor de saúde e geração de emprego e renda, são as prioridades do nosso governo. Na área de saúde, respondendo à primeira parte da sua pergunta, temos um projeto chamado Santas Casas Sustentáveis. Nós vamos apoiar as Santas Casas, primeiro com eficiência de gestão. Muitas Santas Casas sofrem com gestões que não são as mais adequadas, por falta, evidentemente, de pessoas, de softwares, de condições adequadas para a qualificação da sua gestão. E depois, a integração. Eu vou dar um exemplo concreto antes. Quando você faz compras de insumos, medicamentos e equipamentos para 3 ou 4 ou 5 Santas Casas, o custo é menor do que quando você compra para uma. É o valor de escala. Quanto maior a escala, menor o preço. É assim que se faz em qualquer mercado competitivo. Ora, não faz sentido que uma única Santa Casa compre equipamentos, compre medicamentos e compre insumos isoladamente. Ela paga mais caro. Se ela fizer essa compra compartilhadamente, consorciadamente, com outras 3 Santas Casas, ela pagará menos, portanto ela terá mais recursos para investir em outras áreas.
e competência de gestão também para evitar desperdício e otimização de recursos. E o governo do Estado ajudará na gestão, nos modelos de gestão e ajudará, evidentemente, com recursos. Do ponto de vista de remédios, esse é um ponto importante que você colocou. Nós aqui em São Paulo, quando assumimos a prefeitura, nós tínhamos apenas 15% dos medicamentos disponíveis nas farmácias públicas municipais. Aliás, um descaso da gestão do PT, do Partido dos Trabalhadores, que na gestão do Fernando Haddad entregou o governo com os estoques praticamente vazios, só 15% dos medicamentos e insumos nas farmácias. Imagine você, Edson, ouvinte da Rádio Difusora, pessoas pobres, desempregadas, pessoas modestas, que dependem dos insumos e dependem de medicamentos de uso contínuo para manterem a sua saúde e, de repente, passaram a frequentar as farmácias públicas e os medicamentos simplesmente não existiam. Imagine o desespero dessas pessoas sem dinheiro para comprar medicamentos e padecendo com dores, com os efeitos da falta do uso e da aplicação de medicamentos e insumos. Nós tivemos que fazer rapidamente uma ação junto aos laboratórios e fornecedores. Eu pessoalmente conduzi reuniões com os presidentes dos principais laboratórios e fabricantes e as duas principais associações, pedi uma doação, fui atendido nessa doação e, na sequência, conseguimos regularizar com o projeto Remédio Rápido a disponibilidade desses medicamentos. E esse projeto do Remédio Rápido é que nós vamos levar também como exemplo, como modelo de gestão para as prefeituras municipais e compartilhar com os prefeitos do processo de aquisição desses medicamentos. E também, da mesma maneira, consorciadamente, quando você compra mais, você paga menos. Portanto, será razoável que na região de Franca tenhamos uma ação consorciada com outras prefeituras para a compra de medicamentos que já se sabem quais são e os maior uso da população, para que tenhamos custos menores e uma logística também mais eficiente. Primeiro, para evitar um outro problema que você não referiu, mas que eu faço aqui a lembrança. A demora é tanta na logística que muitos dos medicamentos, Edson, quando chegam até as farmácias, já estão próximos do limite da validade. Ou seja, nem todos os medicamentos são distribuídos, mas são pagos. Isso é uma incongruência. O dinheiro já é curto, já é pequeno. E a logística é tão demorada que quando chega o produto até a farmácia, ele está muitas vezes a 90 dias, 60 dias do vencimento e não pode mais ser distribuído. Né? Temos que ter eficiência de logística e, mais uma vez, modelos de eficiência de gestão. E é o que fizemos em São Paulo e é o que vamos levar como experiência para outras cidades do estado de São Paulo, inclusive a nossa cidade de Franca. Dória, no último sábado, o governador e candidato à reeleição Márcio França veio a Franca. Ele veio fazer campanha na cidade, falou para empresários e concedeu entrevista também aqui na Rádio Difusora. Ele, inclusive, encerrou a sua entrevista dizendo que o melhor que João Dória e Paulo Scaff fariam para eles mesmos, toda a população do Estado, seria perder a eleição. Como você avalia essa declaração? Bom, quem está perdendo é ele, diga-se de passagem. Há 5 meses e meio que eu lidero as pesquisas eleitorais aqui em São Paulo, Datafolha, Ibope, Instituto Paraná, e há 5 meses e meio que ele está lá em 4º lugar. Portanto, ele está sendo derrotado, não é por ele, é pela população. A população não quer o Márcio França, não sou eu que determino isso, e nem o Paulo Scaff, ele próprio não é conhecido, e quando é conhecido não é aprovado. Portanto, vamos à eleição, ao invés de desqualificar os que disputam, vamos apresentar as nossas propostas, como eu tenho feito, e decidir, através do eleitor, quem ele deseja para governar o Estado de São Paulo. Quem faz essa decisão não somos nós, não é sequer os formadores de opinião, é cada cidadão. Nós temos 33 milhões de eleitores, Edson, em São Paulo. São esses eleitores que tomarão a decisão em quem votar, seja para presidente da República, que eu espero que seja o Geraldo Alckmin, é o meu voto por quem eu estou trabalhando, seja pelo Senado, onde temos 2 vagas e vamos trabalhar para eleger Mara Gabrilli, deputada federal, para o Senado, tetraplégica, mulher, uma guerreira, e o Ricardo Tripoli também para a 2ª vaga do Senado, e estimular que a população de cada região, de cada cidade, escolha o seu deputado mais próximo da sua região, deputado federal, deputado estadual,
para direcionar também o seu voto. E me apresentar como João Dória, alguém que está na política, que não é da política, repito, vem do setor privado, para governar São Paulo, dando continuidade às boas políticas que Geraldo Alckmin fez e conseguiu executar, e aprimorando e melhorando o que for necessário para garantir qualidade de vida, emprego, boa saúde, boa escolaridade, principalmente para crianças e adolescentes, e um governo transparente e inovador em São Paulo. João Dória, candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, eu gostaria de agradecer a entrevista do senhor, a participação aqui no programa Hora da Verdade, e dizer que o senhor está à disposição para deixar lá no final as pessoas que nos acompanham neste momento. Edson, a você o meu agradecimento, ao Leandro, ao Correia Neves, à equipe técnica da Rádio Difusora, a direção da Rádio Difusora, àqueles que de franca nos escutam, os que são da política, os que são do setor privado, os cidadãos, a dona de casa, os jovens, muito obrigado pela audiência. Confiem no Brasil, acreditem no Brasil e mantenham a sua esperança no Brasil. Não desistam. E, por favor, no dia 7 de outubro, exerça o seu direito de voto. Não vote em branco, não vote nulo, não viaje no dia da eleição. A ausência do eleitor no voto, Edson, só ajuda os medíocres, os fracos e os bandidos. Pesquise, faça a sua pesquisa, identifique o candidato que tem mais proximidade com o seu pensamento, com seus ideais, com aquilo que você deseja de um país mais honesto, de um país mais avançado, e faça o seu voto. E o Brasil vai melhorar, e São Paulo também, a partir do voto de cada eleitor. Edson, muito obrigado, um ótimo dia para você, sempre no caminho que Deus possa iluminar a todos e nos dar paz de espírito e tranquilidade até as eleições no dia 7 de outubro. Esse, portanto, o candidato ao governo do Estado, João Dória, né, você acompanhando aqui na Difusora. Claro, o nosso programa e o espaço Difusora aberto para todos os candidatos aos cargos majoritários. Exatamente. Aqueles que disputam o seu voto, querem a sua aprovação para governar o Estado de São Paulo. Tá aí, semana passada a gente teve o Márcio França, essa semana a gente tem João Dória. São 11 horas mais 58 minutos, 11h58, vamos...